Bom dia, pessoal. Como na semana passada a gente falou um pouco sobre o período da Europa moderna, a gente iniciou um pouco sobre como a Europa moderna, hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque o assunto que a gente vai dar aqui pode estar no livro e pode vocês também pesquisarem. Como vocês têm essa facilidade de pesquisa, e também dos livros, o assunto está tanto na internet quanto nos livros. Então, caso vocês tenham dúvidas, podem pesquisar. Em relação à atividade, vocês podem estar enviando de uma forma única. Olhe as instruções, as orientações para estar enviando as atividades. E peço que vocês prestem bastante atenção ao responder todas as questões. Só envie se vocês tiverem respondido todas as questões, tá bom? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre os estados modernos da Europa. O estado moderno na Europa se traduz em monarquia. Monarquia, logo depois da Idade Média, a monarquia tomou, já estava tomando um certo poder, só que tomou uma escala maior do que a gente conhece na história da Idade Moderna, da Idade Média. Entendeu? O que foi, professor, esses estados modernos? Qual a forma mais significativa que a gente pode ter hoje? A, o período moderno, o período dos estados modernos, ou como eu já falei, das monarquias, eram subdivididas em países. Na verdade, não eram países como a gente conhece hoje por conta das reformas. Depois de muita reforma, república, democrática, depois de muita reforma, países da Europa se chamaram países. Então, na verdade, eram territórios que a gente subentende como países. Claro que aqueles territórios nacionais tinham uma certa influência como nação, como país, mas não tinham essa nomeação de país. Eram países, mas não tinham essa nomeação, não tinha essa nomenclatura. Quando a gente vai falar sobre os Estados modernos da Europa, a gente pode citar 4 países muito importantes para a gente aprender nessa aula hoje. Em primeiro lugar, França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Eram estados modernos, eram impérios, tinham sua monarquia, tinham o seu rei. A gente tem um exemplo muito próximo, que é Portugal, mas a gente vai ver quais são as bases da Europa antes de Portugal administrar aqui o Brasil, antes de Portugal ter sua influência aqui no que a gente chama hoje de Brasil. Naquela época, é bom a gente pautar que a França ela foi muito importante na relação de poder. Ela tinha uma certa influência e até mesmo uma certa disputa entre a Inglaterra e a Alemanha. Por que, professor? Porque a Inglaterra e a Alemanha tinham suas disputas territoriais. O que é isso, professor? Tipo assim, a França ela tentava usurpar o território do outro, ela tentava se chegar mais próximo da Itália e mais próximo da Alemanha, porém não tinha uma certa consistência porque ainda não tinha essa formação toda. Então, sempre que ela tentava tomar, tinha a vingança dos outros países. Rússia, Alemanha, Itália, tinha suas vinganças para tentar tomar o território que foi usurpado. Então, assim, a França, o aumento demográfico, o aumento da população da França foi significativo por conta da disputa territorial. A Inglaterra, para delimitar logo tudo isso, para ter uma certa base de poder, porque para a Inglaterra, poder naquela época era muito importante. Então, tudo que se resumia a livros, músicas, séries, tudo que se resumia na Inglaterra naquela época era em relação a poder. Tá? O teatro, dança, tudo era em forma de poder. Então, eles queriam ter o poder, enquanto a França queria a usurpação, queria o amor pelas coisas que estavam dispostas na terra, principalmente no território europeu, no continente europeu. Isso é importante para a gente aprender quais eram as bases da Europa. Inglaterra e França limitavam essas disputas territoriais, o que chegou até na Espanha. Na Espanha, gente, a gente pode subentender que já tem uma certa medida de território de política. A Espanha já avançou muito em relação à política naquela época, então ela queria se expandir. O que a gente entende hoje como o que, professor?
Colonização da América Espanhola. América porque estava na América mesmo, porque o território americano estava aqui, e espanhola por conta da influência que tinha pela Espanha. Então, países como México, Argentina, Chile, a maioria dos países americanos tinha a sua influência espanhola. Isso, sobretudo, também, a primeira parte que a gente pode ter, a primeira nomenclatura que a gente pode dar para aquela situação que a Espanha estava tendo é a língua. Quando se fala em América Espanhola, lembre-se exatamente da língua, a língua e a cultura. Então, alguns fatores culturais e a língua também passaram de continente para continente. A Espanha saiu de lá, do seu poderio, escravizou os americanos aqui, sobretudo os indígenas. Os indígenas, teve essa mistura entre indígenas e espanhóis pobres que vieram para cá, por conta querendo usurpar o território exatamente do outro. Tá? E aí a Espanha se expandiu muito, muito expressivamente, até mais do que Portugal aqui no Brasil, aqui na América, porém foi perdendo espaço ao longo do tempo. Então, a Espanha logo iniciou essa migração, essa forma de colonização, melhor dizendo. A Inglaterra já estava colonizando os Estados Unidos, então é um contexto histórico que a gente pode ter. Inglaterra colonizando os Estados Unidos, assim como Portugal estava colonizando o Brasil. Então, tudo ao mesmo tempo, tudo um pouco, ao mesmo tempo não, mas em pouco espaço de tempo, os países da América estavam se formando. O Brasil ainda estava em fase bem pouca de andamento, tinha a Bahia, principalmente, era a forma mais expressante de território brasileiro. Salvador era a primeira capital, e até hoje é a capital que mais teve tempo no Brasil, no período. Salvador tem mais de 200 e poucos anos assim, de capital, então foi muito importante a expansão marítima que a gente tem, a gente pode nomear como expansão da União Ibérica. Ibérica por conta da Península Ibérica, que consiste entre Portugal e Espanha. Isso vocês podem aprender na aula de geografia. Vou perguntar à professora de geografia, Tainara. Mas a União Ibérica tinha essa parte em relação a sua Bahia, da Espanha e Portugal, tinha a sua influência, a sua colonização na América. Uma parte era a Espanha e uma parte era os estados brasileiros, que a gente tem como, tem um nome que fala que é província, tinha a província do Brasil. Província e também as delegações brasileiras, eles chamavam de delegações por conta do armamento mesmo, do coronelismo, daqueles filmes que vocês podem assistir na televisão sobre o coronelismo em relação à expansão portuguesa aqui no Brasil. Então, essa expansão e essa divisão também, quanto mais se expandia, mais se dividia. Então, a primeira divisão que a gente pode ter do Brasil é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é uma das primeiras, se não for a primeira, das divisões do território brasileiro e do território espanhol. Então, dividia exatamente assim. Começa aqui o território português, se passar para o outro lado de lá, vai ter conflito. O que na maioria das vezes não tinha por conta da expansão espanhola ser mal administrada. Então, a Espanha tinha muita porção de terra, tinha muitas porções de terras, mas não conseguia administrar tantas terras por conta da falta de infraestrutura. Então, a gente pode aprender até aqui que a União Ibérica ela se expandiu de lá da Europa, tinha sua monarquia, tinha seu império, tinha reis. Esses reis, gente, eles eram os principais da cidade do país. Por que, professor? Porque ele mandava exatamente em tudo que ele fizesse. De lei até compras, de lei até mercado, de leis até economia do país. Então, eles mandavam em tudo por conta da relação que ele tinha com o absolutismo. Absolutismo é um termo que se dá para quando você tem um total poder de tudo, absoluto. Você é absoluto, é um governo absoluto. Então, várias vezes vocês vão ver na minha aula de história, na aula de geografia, na aula das ciências humanas,
essa frase. Poder absoluto, território absoluto, então o governo absolutista, autoritarista. Então tem relação, sim, porém vocês têm que prestar bastante atenção no significado da expressão, no significado do nome, tá, gente? Essa foi a aula de hoje, para a gente não se estender muito. Qualquer dúvida, vocês podem olhar no livro de vocês e também na internet. Vocês podem estar pesquisando também na internet, porque a internet é uma forma de vocês aprenderem e não apenas copiar a resposta para enviar na atividade, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês podem ter, pode me chamar. E preste bastante atenção às orientações das atividades. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.